Quando era criança, acreditava que a vida era uma estrada reta. Acreditava que aqueles que oravam com devoção suficiente seriam poupados das tempestades, que Deus tiraria do nosso caminho toda a sombra que ameaçasse nossa paz. Acreditava, sobretudo, que a fé era uma luz permanente, sempre brilhando no horizonte. Com o tempo, percebi que existem dias em que o horizonte simplesmente desaparece. A escuridão chega sem pedir licença. Ela se instala de tal forma que esquecemos a aparência do amanhecer. O fardo do peito aumenta silenciosamente, e a esperança parece apenas mais uma lembrança distante. Nesses momentos, muitas vezes não sentimos a presença divina. Sentimos o oposto dela, o silêncio. E quando o silêncio de Deus se prolonga, o medo começa a falar. Há quem diga que fé é certeza. Para mim, fé é caminho. Um caminho nem sempre pavimentado, cheio de pedras que ferem os pés, de ladeiras que exaurem o corpo e de noites que aprisionam a visão. Um caminho onde, com frequência, duvidamos da direção. Um caminho onde até respirar se torna uma luta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já repeti esse verso incontáveis vezes. Já o pronunciei em voz firme, como quem recita uma vitória. Mas também já o sussurrei, com a voz trêmula, tentando me convencer de que era verdade, quando tudo ao meu redor gritava o contrário. Porque existem vales, e os vales não são apenas lugares geográficos, são lugares da alma. Há momentos em que a nossa própria mente se ergue contra nós, ela nos destrói com lembranças dolorosas, com a culpa que carregamos, com aquilo que nunca dissemos, com o que não fizemos a tempo. A mente constrói inimigos onde antes havia portas abertas. Transforma a esperança em delírio e nos empurra para baixo, onde a luz não chega. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista não disse-se, mas quando o vale não é uma possibilidade remota. É um destino que todos terão de atravessar um dia. E nesse vale, as sombras ganham forma. A sombra do fracasso, a sombra da perda, a sombra das palavras que feriram, a sombra das orações que pareceram cair no vazio, a sombra da solidão mesmo quando cercados de pessoas. Essas sombras costumam nos acompanhar tão de perto que começamos a acreditar que são parte de nós. Eu mesmo já me perguntei se a fé que eu carregava era genuína, apenas uma construção confortável para tentar fugir do desespero. Já olhei para o céu procurando respostas e só enxerguei nuvens cerradas. Já chorei em silêncio com medo de que Deus tivesse se esquecido de olhar para mim. Mas então me lembrei de uma verdade que não muda, ainda que tudo dentro de mim se desfaça. O pastor não abandona as suas ovelhas. Tu estás comigo. Percebi que a fé não é a ausência do vale, é a garantia de companhia no caminho. Se Deus diz que está comigo, ainda que o meu coração não sinta, ainda que o meu corpo duvide, ainda que minha mente grite, ainda que os meus olhos vejam apenas abismos, Ele está. A presença dele não depende da minha percepção. Ela existe porque Ele prometeu, e Ele não falha. Emalgans Deus. O caminho é árido, o chão não oferece conforto. A alma clama por descanso. E ainda assim, El guia, deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não se trata apenas de paisagens físicas. São lugares internos onde a paz se esconde. O pastor nos leva até lá. Às vezes pela força das circunstâncias, às vezes pelo silêncio que nos obriga a parar, às vezes pela dor que nos impede de continuar correndo rumo ao precipício. Ele restaura a alma, não como quem arruma algo quebrado por fora, mas como quem toca o que mais ninguém vê e reconstrói do interior para o exterior. Mesmo assim, o vale permanece, e nele, inimigos se aproximam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Que estranho. Por que uma mesa? Por que não uma espada? Por que não um muro que me proteja deles? Porque Deus não remove os inimigos antes da vitória. Ele me fortalece diante deles. Eles não definem o meu fim. São apenas espectadores daquilo que Deus fará em mim. Muitas vezes o maior inimigo não é uma pessoa, é a voz que diz que não vamos conseguir, que somos pequenos demais, indignos demais, tardios demais. Essa voz que habita o fundo do nosso peito e nos convence de que a graça divina não alcança lugares despedaçados,
Mas então Deus unge minha cabeça com óleo e me relembra que não sou o que o medo diz que sou. Sou alguém escolhido, guardado, amado, o meu cálice transborda. Não apenas cheio, não apenas suficiente, transborda. O pastor não trabalha com medidas mínimas. Ele responde com abundância onde o vale tentou impor escassez. Ele responde com abundância onde o vale tentou impor escassez. Há uma parte do salmo que sempre me impressiona. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não se trata de um desejo, é uma certeza. A bondade não me abandona aos meus erros. A misericórdia não me abandona à minha vergonha e elas se me sigam. Não importa para onde eu vá, não importam os desvios que cometo, não importa quantas vezes eu tropece na escuridão e lê-se me sigam, mesmo quando corro na direção contrária, mesmo quando me escondo porque não me sinto digno do amor de Deus, mesmo quando a minha fé é apenas uma chama frágil ameaçada pelo vento da dor, a bondade e a misericórdia me encontram. Até no vale, Deus não é o pastor apenas enquanto me sinto forte. Ele é o pastor quando a fraqueza se torna minha única companhia. Ele não guia apenas quando sei a direção. Ele guia quando estou totalmente perdido. Fé não é um sentimento constante. É uma decisão diária. É dizer, embora as trevas sussurrem, eu caminho. Embora a dor me pressione, eu avanço. Embora a alma sangrando peça para desistir, eu continuo, porque Ele está comigo. O vale tem fim. Mesmo quando parece infinito, mesmo quando cada passo pesa como 1000, mesmo quando os segundos se arrastam como séculos, o pastor não instala moradas permanentes no deserto. Ele permite a travessia para que eu chegue mais forte ao próximo campo verde. Existe uma casa depois do vale, uma mesa preparada depois do confronto, uma paz que brota depois da guerra. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o destino. Essa é a promessa. Essa é a certeza que sustenta cada passo. Por isso, hoje digo a mim mesmo, com a voz firme, que um dia me faltou. O vale não me define. A dor não me consome. A escuridão não me vence. A sombra não me assusta. A morte não me encerra. O silêncio não me separa do Deus que me guia. A escuridão não me vence. A sombra não me assusta. A morte não me encerra. O silêncio não me separa do Deus que me guia. O Senhor é o meu pastor. Ele me vê quando ninguém vê. Ele me escuta quando todos se calam. Ele me sustenta quando minhas forças falham. Ele me ama quando eu mesmo duvido de quem sou. E enquanto Ele estiver comigo, ainda que a noite se prolongue, o sol nascerá novamente. Por favor, considere se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.